Boa noite. Boa noite. Que a graça de Cristo seja sobre nós nessa noite. Amém, queridos? Eu rogo a Deus para que o mesmo Espírito que iluminou aqueles homens para escrever as Escrituras seja o mesmo Espírito que ilumine os olhos do nosso coração para compreender e que também me ilumine para poder comunicar aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Tem tanto tempo que eu não estou aqui, né, diante de vocês. Estava com a saudade dos irmãos. E aprove o Senhor, nessa semana, estar aqui e poder compartilhar das Escrituras com vocês. Eu queria ficar bem à vontade para compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Na verdade, ainda tenho ruminado o que Deus tem falado comigo. Deus começou a falar comigo no final do ano passado, e eu comecei a meditar acerca do tempo que nós temos vivido como igreja, do tempo que nós temos vivido como nação também. E eu confesso para vocês que eu virei um ano assim, meio churriado na linguagem popular, meio triste, virei um ano meio desanimado. E foi nesse momento que Deus começou a falar comigo e eu comecei a praticar. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Alguém já ouviu falar dessa frase? Quem já ouviu falar? Levanta sua mão aí. Acho que a maioria aqui, né? 80%, 90% já ouviu falar disso. Atribuíram essa frase aí a Leonardo da Vinci, não sei se é dele. Dizem que é de um poeta norte-americano, que diz que os olhos são as janelas da... Tem uma canção, né, que a gente canta, Eu Sou Casa, né, que tem uma parte que o autor lá, Marcos Almeida, ele fala que as janelas, né, são os olhos que brilham. Eu creio que ele possa ter sido inspirado a falar por conta disso, mas é bem da verdade que às vezes parece que as coisas, as circunstâncias que estão ao nosso redor ficam bem obscuras, ficam negras, ficam difíceis de entender. Imagina uma casa fechada, fazendo essa analogia de que as janelas, que os olhos são as janelas. Imagina então uma casa em que ela está com as janelas fechadas. Pensa numa casa com as janelas fechadas, que não vê a luz do sol, que não recebe a claridade, que não recebe circulação de ar. Essa casa vai ter problema? Vai, não vai? Pode ter mofo. Essa casa vai lembrar até aqueles filmes de casa mal assombrada, que vive fechada, escura, na penumbra. E é assim que às vezes a gente se sente. Parece que a gente está sem clareza. Parece que a gente está vivendo um tempo de escuridão e que a gente clama pela luz do Senhor. Senhor, dá a tua luz aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, vem guiar os meus passos, vem me iluminar. E a gente vê quantos malefícios que uma casa que não tem claridade ela possui. E assim é a nossa alma, e assim é o nosso coração. Alguns dias atrás, chegou a mim uma pequena palavra, na verdade foi um trecho de uma palavra do Júlio de Oliveira e do Cirilo. Eu compartilhei com alguns, e me chamou a atenção quando ele fala que a cura do corpo está na visão. Aí eu fui assistir, né? A cura do corpo está na visão. E ele, baseado naquela passagem que Jesus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E Deus mais uma vez deu uma martelada, né? Sobre a importância da nossa visão, sobre a importância de nós termos uma visão correta das coisas, das pessoas, do que nos cerca, porque a nossa visão determina o nosso comportamento. A nossa visão, ela determina quais os passos que nós vamos dar
no dia a dia. Tudo depende dos nossos olhos, tudo depende da nossa ótica. E o Judas, ele falava que a cura da igreja, a igreja só vai iluminar, só vai transparecer a glória de Deus se tiver uma visão correta. Olhos desvendados, uma visão curada. Quantos me compreendem até aqui? Amém ou amém? Peço que vocês orem por mim para que eu compartilhe o que está no meu coração. Eu não quero ser faltoso nem demasiado, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus está colocando no meu coração. E dentro dessa ótica, dentro desse tema, sobre abrir as janelas da nossa alma, abrir os nossos olhos, desvendar os nossos olhos, é que Deus colocou esse tema no meu coração. Aí hoje eu fui fazer um devocional, né? Estava lendo Salmos. A gente está fazendo um devocional coletivo de Salmos lá em Brasília. E quando eu estava lendo o capítulo de hoje, Salmo 119, aí o versículo 18 me chamou a atenção. O salmista orava: Senhor, abre os meus olhos. Eu falei: é isso que Deus quer que eu fale mesmo. É sobre isso que Deus quer que eu fale, sobre abrir os olhos. Gostaria que você pudesse abrir em Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23, eu vou ler na NVT. Eu vou usar a ARA e a NVT aqui, mas eu vou ler na NVT. Ele diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Vou tomar mais um pouco da água aqui para fazer uma analogia com vocês. A água está pela metade, correto? Alguns podem dizer assim: pô, esse copo, ele está meio vazio. É ou não é verdade? É verdade que esse copo está meio vazio? É ou não é verdade? Mas se eu disser esse copo está meio cheio, é verdade também? É verdade. Dependendo da tua ótica, você pode dizer que ele está meio vazio ou meio cheio. Você pode olhar como algo bom ou você pode olhar como algo ruim. E dependendo de como você olha, como você enxerga, isso vai determinar as tuas ações, as tuas decisões. No meio empresarial, a gente costuma aprender, porque lá na Marinha a gente também estuda um pouco sobre a gestão empresarial. No meio empresarial, existem duas expressões, talvez alguns conheçam, que é ameaça e oportunidade. Às vezes, no meio de uma crise, você pode se sentir ameaçado, mas você pode olhar aquela circunstância e ver como uma oportunidade de crescer. Quantos compreendem? Amém ou não amém? Você pode olhar como uma crise, uma ameaça, e você pode olhar como uma oportunidade de se desafiar, de vencer. Eu lembro de uma história, minha irmã estava comentando comigo ontem, uma história conhecida, de dois amigos empresários que foram para a África. Era uma empresa de sapatos. E eles olharam lá, chegaram num país pobre, e olharam aqueles homens lá, humildes, e um falou: aqui, cara, vamos pular fora. Aqui a gente não vai conseguir nada, ninguém usa sapato. Aí o outro falou: não, cara, pelo contrário, é aqui que a gente vai conseguir estabelecer o nosso negócio, todo mundo vai usar sapato. Amém ou não amém? Depende da visão, depende da ótica que você tem acerca do que está ao teu redor. Barnabé estava no mover de Jerusalém, do derramamento do Espírito Santo, e lá naquele mover eram realizados sinais, prodígios, maravilhas, e de repente ele é enviado lá para Antioquia, e ele chega lá na Antioquia, tem uma obra ali meio café com leite, os primeiros gentios se convertendo, onde surgiu o termo cristão. Ali surgiu o termo cristão.
aqueles irmãos ali se convertendo, aí foram chamados discípulos de cristãos. Barnabé chegou lá, ele poderia falar: cara, isso aqui, meu irmão, isso aqui não é nada, cara. Ele não sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém. Derramamento do Espírito Santo, sinal. Pô, Pedro pregou, Pedrão, 3.000 pessoas se converteram. Mas não foi essa a postura de Barnabé. A Bíblia fala que Barnabé era um homem bom, cheio de misericórdia, e um homem de fé, cheio de Espírito Santo, de fé. E a Bíblia fala que quando Barnabé olhou aqueles irmãos ali se convertendo, né, os primeiros cristãos, Barnabé viu graça no meio daqueles irmãos. Barnabé viu graça ali no meio daquele povo, daquela obra emergente, inicial, por conta da sua visão. Paulo sabia da importância da visão. Não é à toa que lá na carta aos Efésios, ele ora para que os olhos do coração daqueles homens fossem abertos, daqueles irmãos, daquela igreja fosse aberta, para que eles pudessem enxergar, contemplar a esperança do chamamento do Senhor, para que eles pudessem contemplar a rica e gloriosa herança que o Pai concedeu aos santos, para que eles pudessem contemplar a grandeza insuperável do poder de Deus que estava entre eles, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré. A gente fala muito que a boca fala o que o coração está cheio. Está escrito isso na palavra. E realmente a gente fala do que está dentro de nós, está cheio. A gente fala. Mas as nossas atitudes revelam a nossa visão. Diz assim comigo: as nossas atitudes revelam a nossa visão. Revelam se os nossos olhos estão bons ou se os nossos olhos estão maus. Queridos, eu poderia falar de diversos sintomas, sinais, onde nós podemos identificar a nossa falta de visão, que a nossa visão não vai bem. Eu poderia falar de murmuração, onde a gente reclama de tudo que acontece, onde a gente não consegue entender as circunstâncias, onde a gente coloca a culpa no governo, a gente coloca a culpa em pessoas, porque aí faz a pergunta errada: por que isso está acontecendo? E não faz a pergunta certa: para que isso está acontecendo? Tem uma finalidade, tem um propósito. Muitas das vezes nós caímos na ingratidão. A ingratidão é outro sintoma. A gente se esquece o que o Senhor já fez na sua vida, na minha vida. A gente se esquece quem Ele é, o que Ele pode fazer. A gente cai em maledicência, começa a falar de outros, atribuir culpa a outros. A culpa é do meu chefe, a culpa é do meu líder, a culpa é de fulano, de ciclano, a culpa é do pastor, a culpa é de A, B ou C. E a gente começa a transferir. A gente não guarda a nossa boca, fala que a culpa é da esposa, fala que a culpa é dos filhos rebeldes, fala que a culpa é do marido. A gente cai na justiça própria. Isso aqui é um sintoma claro de falta de visão. A gente começa a achar que a gente tem o controle das coisas e começa a entrar num caminho de agir com as nossas próprias mãos, ao invés de descansar, confiar, esperar e crer na soberania de Deus. A gente cai na amargura. Para mim, a amargura é a pior delas. Eu já caí várias vezes, pois a pessoa ela chega a ficar ofendida com Deus, ou ela fica ofendida com pessoas. Queridos, nós não podemos morder essa isca. John Bevere fala da isca de Satanás, fala de quando nós temos expectativas frustradas. Queridos, a nossa fé não pode estar baseada em expectativa, porque expectativa é um desejo que o ser humano possui. A nossa fé precisa estar baseada numa esperança, porque a esperança está baseada no caráter inabalável de Deus. Precisamos andar segundo não as nossas expectativas, porque a expectativa se frustra. Quantos me compreendem? Expectativa está colocada no homem, mas a esperança é a última que morre. Amém? Amém? Não amém.
Estava com saudade das pegadinhas já. Não, amém. A esperança jamais morrerá. Nossa esperança é Jesus. Nossa esperança jamais falhará, porque nós sabemos em quem nós temos crido, queridos. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou até imaginamos. Nossa esperança jamais morre. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança jamais morrerá. O autor aos Hebreus declara que nós precisamos manter firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Não sei se você está alcançando onde eu quero chegar. Estou na introdução aqui, queridos. Isso aqui é a introdução. Estou falando de sintomas, amargura. Quando as nossas expectativas são frustradas, elas viram ofensas. O autor aos Hebreus fala dessa raiz de amargura. Ele fala que a pessoa começa a se privar da graça de Deus e não consegue ver o Senhor, e contamina muitos. E ele fala de nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É olhar para quem? É olhar para quem? Diz para o teu irmão assim: olha para Jesus. Outro sintoma que nós temos é o medo. Muitas das vezes a ansiedade invade o nosso coração, e a gente fica com medo do que vai ser no dia seguinte, como vai ser diante dessa circunstância, como que as coisas vão se proceder diante da adversidade, diante daquilo que começa a atemorizar o nosso coração. E repito, nós começamos a olhar para as circunstâncias, para os homens, e deixamos de olhar para Deus, e nos esquecemos de quem Ele é e de quem nós somos para Ele. Nosso valor enquanto filhos, nosso valor enquanto família, nosso valor como noiva do Cordeiro, nosso valor como igreja, menina dos olhos de Deus. O Senhor nos ama e Ele jamais perdeu o controle das nossas vidas. Queridos, quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos que eles caíram nessa cegueira espiritual, onde eles reclamavam o tempo todo no deserto, foram ingratos com Deus, pois já tinham provado o seu amor, já tinham sido libertos do Egito, com mão poderosa, com mão firme, mas ficaram falando mal da liderança de Moisés, tentaram agir com a força do próprio braço, e nada conseguiram. E por fim ficaram amargurados com o próprio Deus, e alguns desejosos de voltar para o Egito. Atribuíram até a culpa deles estarem no deserto a Moisés, o libertador deles. E quem levou aquele povo para o deserto, queridos? Quem levou o povo de Israel para o deserto? Foi o diabo? Não. Foi Faraó? Não. Quem levou o povo de Israel para o deserto foi o próprio Senhor. O próprio Senhor quis tratar com o povo de Israel. Não foi Faraó que deixou, foi o Senhor que levou. Quando vemos um homem, queridos, e não vemos Deus, nos esquecemos quem Ele é e seus atributos, que Ele é todo poderoso, como nós cantamos. Se vocês forem analisar, a maior ênfase que nós tivemos aqui nas canções é a grandeza, a majestade, o poder de Deus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é soberano. Não existe uma queda de braço entre Deus e o diabo, queridos, onde a gente precisa ficar torcendo, vai Deus, vai Deus. Não existe. O diabo está debaixo dos nossos pés como igreja. Não existe queda de braço, o diabo já está derrotado. Nosso Deus é grande, poderoso, todo-poderoso, onipotente, onisciente, santo, justo e verdadeiro. Não há mentira no Senhor. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele não perdeu o governo da igreja, da tua vida, da minha vida, das suas mãos. Aquele povo de Israel tinha o seu valor. Todos os primogênitos do Egito foram mortos, para que eles pudessem
ser libertos. E qual é o teu valor? A liberdade do povo de Israel custou a morte de todos os primogênitos do Egito. E qual é o teu valor? Qual é o meu valor? Qual é o nosso valor como igreja? Nós custamos a vida do unigênito. Deus entregou o seu Filho amado Jesus, por amor a mim, por amor a você, para que nós não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para fazer a vontade daquele que se entregou por mim e por você. Eu posso ouvir um amém? Precisamos tomar posse disso. Diz para a pessoa que está ao teu lado: quanto você vale? Nós valemos muito mais que os pardais que o Senhor alimenta. Nós valemos a morte do unigênito. Você custou caro, sabia? Você e eu custamos caro, sabia? Nós custamos um preço alto, um preço de sangue. Nós custamos o sangue do Filho de Deus. Só que quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos na força do nosso braço, Jeremias 17 declara que nós somos como um arbusto solitário no deserto, porque estamos confiando na força do homem, e não consegue ver quando vem o bem, não consegue ter uma ótica de Deus, não consegue contemplar o copo cheio, meio cheio, só consegue ver o copo meio vazio, e começa a andar em desespero. O autor de Provérbios 3, 5, 6, se não me engano foi Salomão, declara assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer, queridos? Como é que você reconhece alguém? Reconheci fulano, você identificou, você enxergou, você visualizou. Nós precisamos identificar, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, inclusive no momento atual. Deus está entre nós, Deus está nos nossos caminhos, Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua igreja, da sua família, do seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele não vai abandonar o seu corpo e deixar entregue ao acaso. Quantos me compreendem? Nós precisamos mudar nossa visão. Precisamos deixar Deus abrir as janelas da nossa alma. A Bíblia fala de nós não confiarmos na razão, nos sentimentos, de não termos uma visão natural das coisas. Precisamos ter os nossos olhos desvendados, abertos. Precisamos reconhecer que o Senhor é soberano, aquietar nossa alma, aquietar os nossos lábios, aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus. Descansar nele. Queridos, eu posso citar vários exemplos. O maior deles é Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos fala: você não vai me responder nada? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar, autoridade para te crucificar? Fala, rapaz, não vai se defender? Fala. Jesus respondeu assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Ele tinha visão clara de que a vida dele não estava na mão daquele homem, que a vida dele estava na mão do Senhor, que o futuro dele estava na mão do Senhor. E Jesus fala: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quero citar outro exemplo. Quando Pedro e João foram ameaçados perante o Sinédrio e foram proibidos de falar em nome. Esse aqui tem que abrir. Isso aqui não tem como abrir, não. Eu estou querendo poupar os versículos aqui, mas isso aqui tem que abrir. Abre a tua Bíblia em nome de Jesus. Deixa pausada aí. Vamos abrir em Atos. Atos 4. Atos 4, 24.
quando Pedro e João foram ameaçados perante o Sinédrio, e eles foram proibidos de falar em nome de Jesus. Aqui foi a primeira oração da igreja primitiva. A igreja primitiva se junta para orar. Olha como é que eles começam a orar, queridos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, já começa assim, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Ele está falando assim: Senhor, todo mundo está se levantando aqui, se levantou contra Jesus. Herodes, Pôncio Pilatos, vários gentios, gente de Israel. Aí diz assim, ó: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Queridos, nada foge do controle de Deus, nada foge da soberania de Deus. Ele tem o poder nas suas mãos, Ele tem o cetro de justiça nas suas mãos. Não tem nada que nós podemos fazer, queridos, para alterar a soberania dEle. Nós não podemos interferir na soberania dEle. O que eu quero te animar é você confiar e reconhecer a soberania de Deus. Isso faz parte de uma visão correta. O que falar do exemplo de Davi? Davi, quando ele perde o trono para o seu filho Absalão, e quando ele está saindo, você não precisa abrir, mas está lá, se quiser anotar depois de ler, 2 Samuel 10. Rapaz, não tem errado aqui. 2 Samuel 10, de 11 a 16. E nessa ocasião, Davi tinha perdido o trono para Absalão. E de repente aparece um cara chamado Simei, e ele começa a pegar pedra. Aí ele começa a tacar pedra em Davi. Sai fora! Dá uma pedrada física e dá uma pedrada moral. Ele fala assim: sai fora! Você roubou o trono de Saul, agora você está perdendo o trono para o teu filho Absalão. Isso era verdade? Não. E Davi tomando aquela pedrada física, a pedrada moral, aí se levanta Abisai, general. Abisai é a nossa justiça própria. Se levanta, basta uma palavra que eu mato aquele cão morto, Davi. Aí o que Davi fala? Eu vou ler aqui para ser fiel, ó. Davi disse assim, ó: deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Aí Davi fala assim, ó: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita. Deixai-o que eu amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi viu Deus na pedrada. Davi silenciou a justiça própria, confiando na soberania de Deus. E quando ele tomou o trono de volta, ele foi vingativo não, ele chegou, pegou, ele poderia, né? Agora cadê Simei? Porque Davi voltou para o trono. Cadê Simei? Deixa eu ver esse camarada aí, que agora eu vou acabar com a raça dele. Não, ele pegou Simei e protegeu Simei. Ninguém toca nele, porque todo mundo queria acabar com a raça de Simei, mas ninguém toca nele. Queridos, quando vemos o Senhor, nós não enxergamos as adversidades. Quando vemos o Senhor, nós não enxergamos nem as pedradas. Estevão estava lá tomando pedrada. O que Estevão estava vendo? O que Estevão estava vendo? A glória de Deus. E orando: Senhor, tem misericórdia, perdoa esses amados aí que não estão sabendo o que estão fazendo.
Estão me dando pedrada aqui, mas perdoa eles. Isso fala de alguém que confia no Senhor. Isso fala de alguém que tem a visão correta. Queridos, Deus não quer mudar os outros. Deus não quer mudar as circunstâncias. Deus não quer mudar o teu problema, a tua adversidade. Deus quer mudar a tua visão, para que você possa ajudar a outros, para que você possa cooperar com outros. Poderia citar aqui o caso de José. Foi traído pelos irmãos, foi acusado injustamente na casa de Potifar, foi esquecido dentro de uma prisão. Mas quando ele assumiu o governo lá do Egito, e a família dele apareceu diante dele, e ele se revelou aos seus irmãos ficaram com medo, achando que ele ia matá-los. José também fala: Deus me enviou adiante de vós, fiquem tranquilos, não fostes vós que me enviaste para o Egito, e sim o próprio Deus. Em outras palavras, tudo que eu passei, Deus estava no controle, para preservar a linhagem de Israel. Ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus. Queridos, precisamos aprender a viver sob a ótica de Deus. Eu falei para vocês que no final do ano passado, eu estava bem triste e desanimado. Bati em papo com alguns irmãos, conversei com Lívia, e eu queria uma mudança. E Deus trouxe a passagem lá dos discípulos do caminho de Emaús, que estavam desanimados, estavam tristes, estavam desapontados. Jesus tinha deixado uma ordem clara: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E aqueles 2 discípulos saíram fora e foram para o caminho de Emaús, uma cidade chamada Emaús. E Jesus apareceu até esses camaradas, porque Jesus sempre vem atrás de nós, porque Jesus nunca desiste de nós. Você pode estar frio, desanimado, sem esperança, Jesus está vindo até você. Ele vem até você. E aqueles homens começaram a conversar, e Jesus chegou. Eles não enxergaram que era Jesus, e Jesus falou: pô, por que vocês estão assim? Aí eles: pô, você estava onde? Estava embarcado? Estava viajando? Não está sabendo das novidades não, dos news aí não, das novidades? Ele: não. Rapaz, a gente esperava que Jesus lá, o Nazareno, fosse a esperança, mas ele morreu, até agora nada, não ressuscitou. Agora a gente não tem mais esperança nenhuma não. E Jesus entra na casa com eles, Jesus senta na mesa com eles, Jesus parte o pão com eles. Quando Jesus parte o pão com eles, as escamas caem, e Jesus desaparece. E Deus começou a falar comigo: está vendo? Eles só mudaram quando a visão foi aberta. Eles sentaram na mesa, comeram o pão de Jesus, as escamas caíram e eles voltaram para Jerusalém. E Deus falou assim comigo: não basta teu coração queimar, a tua visão precisa abrir. Porque enquanto Jesus caminhava com eles, o coração queimava. Jesus falava e o coração queimava, mas isso não mudou, não fez eles se arrependerem e voltar para Jerusalém. E Jesus começou a ministrar no meu coração: você recebe uma palavra, ouve uma canção e o teu coração queima. Mas isso não é o suficiente. Você precisa ter intimidade comigo e sentar à mesa para eu partir o pão com você. Querido, se você quiser viver na ótica de Deus, se você quer que as janelas da tua alma sejam abertas, o Senhor nos chama nesses dias a termos uma intimidade com Ele à mesa. Precisamos nos voltar para um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Precisamos nos assentar com Jesus, para que Ele parta o pão com a gente e que as escamas caiam dos nossos olhos, queridos. Deus quer abrir tua visão. Deus quer que você venha voltar a ter paz. Deus quer que você venha voltar a dormir em paz, em segurança. Mas eu e você precisamos ter intimidade com Ele. Eu disse que eu virei um ano muito aflito, triste. Mas depois que o Senhor começou a ministrar meu coração, eu decidi
ir para Ele. E todos os dias temos acordado cedo, temos acordado de manhã. Quando não sou eu, é Lívia. Bora! Te acorda às 6 horas da manhã e vamos orar, vamos buscar, vamos orar, vamos clamar. E Deus começou a abrir a nossa visão, começou a encher a gente de expectativa nele, de esperança nele, começou a injetar fé, a alegria começou a voltar, porque só Ele é poderoso para fazer isso, queridos. Só Cristo é poderoso para fazer as escamas caírem dos nossos olhos e voltar até a alegria da salvação. O Senhor quer restaurar a alegria do seu povo. O Senhor quer abrir a nossa visão. E desde então, queridos, nessa virada de ano de 2022 para 2023, eu comecei a crer num tempo novo. Eu comecei a declarar um tempo novo. Já estou terminando. Eu falei de 2 discípulos no caminho de Emaús, desesperados. E eu quero encerrar falando sobre 2 espias que estavam cheios da esperança que vem do Pai. Quem não conhece aquela história de Números 13? Quando Deus mandou Moisés escolher os espias, Deus falou, queria que você abrisse aí em Números 13. Deus falou que esses espias seriam príncipes dentre o povo, guerreiros valentes, líderes. Era assim que o Senhor via. E qual era a missão desses 12 espias? Analisar toda a terra prometida. Da mesma forma que Jesus falou para os discípulos, ficar em Jerusalém, deixou uma promessa que do alto vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Moisés falou para os 12 espias, vá lá, espia a terra, porque nós vamos tomar posse da terra prometida, a terra que o Senhor separou para nós. E é interessante que os espias foram analisar a terra, como que era o acesso à terra, como que eram os habitantes, quais eram os frutos que essa terra tinha. Inclusive eles trouxeram do fruto dessa terra 2 homens carregando um cacho de uva, tamanho era o cacho de uva, 2 homens carregando. Queridos, só que o relato dos espias foi que a terra era muito boa, verdadeiramente manava leite e mel. Olha a uva que a gente trouxe de lá, gigante. Só que os 10 espias, dos 12, 10, começaram a declarar, todavia, contudo, essa terra não é para nós não, essa promessa não é para nós não. Eu queria que você abrisse aí em Números 13, versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, aquela terra era uma terra prometida, que manava leite e mel, que tinha uvas gigantes, frutos gigantes, ou era uma terra que devorava os seus moradores? Os homens trouxeram o relato de que era uma terra que devorava seus moradores. Qual é a ótica que nós temos daquilo que nos cerca, daquilo que Deus prometeu para nós como igreja? Nós vamos olhar as adversidades, nós vamos nos olhar como gafanhotos perto de gigantes, ou vamos nos olhar como a igreja gloriosa, que foi constituída por Jesus para ir até as portas do inferno, e essas portas do inferno não vão prevalecer contra nós? Qual é a ótica que nós vamos ter, queridos? De que o Senhor está conosco, ou de que os gigantes são mais fortes do que nós? Nós precisamos tomar as atitudes que esses espias, Josué e Caleb, tomaram. A primeira atitude que eles tomaram está em Números 13, 30,
Queria que você abrisse. Então Caleb fez calar o povo que estava incrédulo. Diz para a pessoa que está ao teu lado: nós precisamos silenciar a voz da incredulidade. Queridos, com a incredulidade não se negocia. Precisamos silenciar a voz da incredulidade. Não se conversa com a incredulidade. A incredulidade nós rejeitamos. Vocês podem ver que aqueles 10 espias contaminaram todo o povo de Israel, que começou a chorar, quiseram levantar um outro líder e voltar para o Egito. Misericórdia. Influenciados por um relato cheio de incredulidade. Nós precisamos silenciar, emudecer a voz da incredulidade do nosso coração. Precisamos dar um basta na incredulidade. Precisamos nos apegar a quem é o nosso Deus. Precisamos dar um basta. Vigia quanto às portas de entrada da tua alma. Vigia com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala. Tudo isso influencia a tua alma. Precisamos mudar nossa ótica. Precisamos enxergar segundo a ótica de Deus. Quantos não viram aquele episódio que Jesus foi curar a filha de Jairo? E as pessoas riram. A incredulidade se manifestou. E Jesus separa, fez sair todos eles. Levou só o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos. Ele não deu espaço para a incredulidade. Ele não abriu espaço para a incredulidade, para que nada impedisse o milagre de acontecer. Jesus tirou todo mundo. Sai fora geral. Vamos orar aqui. Chamou 3 discípulos, o pai e a mãe da menina, oraram, e aquela menina se levantou e foi curada, ressuscitou. E todos ficaram muito admirados. Primeira atitude que eu falei: o único que pode abrir os nossos olhos é Jesus. Então precisamos ir até Ele, sentar à mesa com Ele. Se você se encontra como discípulo no caminho de Emaús, desanimado, desestimulado, desacreditado, é tempo de ir até Jesus. Essa é a primeira atitude. Só Ele pode abrir a tua visão. Tá bom, Tiago, mas eu tenho tido esse relacionamento. Então nós precisamos tomar as atitudes desses espias para manter a nossa visão segundo a ótica de Deus. E a primeira que eu comecei a vigiar nesse ano, eu não falei que eu comecei a buscar Deus, me relacionar com Jesus, as escamas começaram a abrir, amém, mas várias vozes começaram a surgir, a incredulidade começou a querer falar no meu coração, e eu tive que silenciar, rejeitar a voz da incredulidade. A segunda atitude desses espias, está em Números 13:30 na parte B. Eles dizem: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo. Certamente o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Certamente. Diz assim comigo: certamente o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. Não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Queridos, certamente a bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Precisamos declarar isso. E eu comecei a declarar: Senhor, certamente o que estamos vivendo como igreja vai passar. E eu comecei a declarar: certamente teremos um fim proveitoso, porque os teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para alcançarmos o fim que nós temos desejado. Certamente iremos alcançar o fim que desejamos. Eu disse que a boca fala que o coração está cheio, mas é bem na verdade também que o provérbio 18:20 diz que do fruto da boca o coração se farta. Precisamos declarar as verdades, precisamos profetizar, precisamos declarar um tempo novo, precisamos chamar à existência as coisas que não existem, como dizem Romanos. Quantos me compreendem aqui, queridos? Você me suporta mais um pouco? Eu sei que a hora está avançada. Vai ter um tempo que vocês não vão me ouvir mesmo. Estou voltando para Brasília.
precisamos declarar a vontade e as promessas do Senhor. Certamente iremos viver os sonhos e planos de Deus para a sua igreja. Olha, queridos, lá em Brasília, nós estamos vivendo um tempo muito doido em Deus. Eu falei aqui na Assembleia. E o que eu acho interessante é que tem um pastor lá que em 2015 ele não acatou a decisão do presbitério e meteu o pé. Alguns irmãos foram com ele e ele, depois alguns irmãos se desviaram, outros voltaram e ele ficou só. E Deus começou a mostrar as mazelas do coração dele. Começou a mostrar os pecados que estavam no coração dele. E ele começou já a se arrepender diante de Deus. Ele não tinha voltado ainda. E pela misericórdia de Deus ele falou assim: Tiago, eu não teria feito o que eu fiz lá em 2015. Eu acataria a decisão do presbitério, porque senão eu poderia estar agora desviado, ter outro fim. Pela misericórdia de Deus, ele multiplicou e ajuntou um povo. Ele ajuntou 50 pessoas. 8 anos se passaram, estamos em 2023. E o Espírito Santo está fazendo uma obra linda lá. Porque eu tenho 25 anos de convertido, eu só vi divisão. Eu nunca vi ajuntamento. Esse irmão voltou, começou a restaurar com os pastores, vai restaurar com a igreja, e esse grupo de 50 irmãos vão se juntar com o nosso grupo lá de 100 irmãos, e está tendo um ajuntamento de rebanhos. E tem um outro pastor, que é o pastor Tiago Tezelli, lá de Niterói, que tem 40 ovelhas lá com ele, que vai se juntar também a nós. 3 rebanhos se juntando. Queridos, eu nunca vi ajuntamento. Eu só vi divisão. Alguém já viu ajuntamento aí? Acho que não. Eu nunca vi ajuntamento. E o Fonseca falou assim: ó, eu creio que isso é um sinal para o que Deus vai fazer aqui em Brasília. E eu quero ser ousado. Eu creio que isso é um sinal para o que Deus vai fazer não só em Brasília, mas no Rio de Janeiro e na nossa nação, restaurando a unidade da igreja. Nós precisamos crer nisso, queridos. Precisamos declarar isso. Precisamos profetizar, orar, declarar no mundo espiritual, chamar à existência as coisas que não existem. Esses espias começaram a declarar: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A nossa fé tem que estar baseada na palavra. A nossa confiança tem que estar baseada no caráter inabalável de Deus. Terceira e última atitude que esses espias tomaram, acompanha comigo aí, Números 14. Números 14, versículo 6 ao versículo 8. E Josué, filho de Num, e Caleb, esses 2 espias, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. A atitude desses 2 espias foi de quebrantamento e humilhação. Precisamos estar diante do Senhor, queridos, avaliando o nosso coração e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Rasgar as vestes naquela época era um sinal de humilhação. Eles rasgavam as vestes, pegavam pó e jogavam cinzas. O profeta Joel fala que nós não devemos mais rasgar as nossas vestes, mas rasgar os nossos corações. É tempo de nós rasgarmos os nossos corações. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos no chão e falar: Senhor, ser propício primeiro a mim, pecador, eu. Tem misericórdia de nós como igreja e restaura a nossa sorte. Aí sim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e tomaremos posse dela. Quantos me compreendem, queridos? Deus há de restaurar a visão de sua igreja. Mais do que isso, irá restaurar a unidade da igreja em nome de Jesus.
Contudo, todavia, cabe a nós nos humilharmos, a fim de que Ele se agrade de nós e restaure a nossa sorte. Essa humilhação será fruto de um relacionamento íntimo com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queria abrir com vocês em 2 Reis 6, para a gente poder terminar. 2 Reis 6, versículo 15. O povo de Israel estava sendo cercado, queridos, por um exército. E o exército estava cheio de cavalos, cheio de carros de combate, vamos dizer assim. E o moço de Eliseu chegou para Eliseu e falou assim: ai, meu senhor, o que faremos? Estamos sendo cercados, não tem mais esperança para nós. Eu queria que você acompanhasse aí no versículo 16. Respondeu ele, Eliseu falando para o seu moço: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Versículo 17. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E ele viu que maiores os que estavam conosco do que os que estavam com os inimigos. Que o Senhor abra os nossos olhos nesses dias. Que o Senhor abra a tua visão nesses dias. Que o Senhor faça cair as nossas escamas, as nossas, porque eu estou nesse bolo. Essa palavra aqui é para mim também. Tenho ruminado ela. Senhor, não deixa as janelas fechar. Senhor, essas janelas precisam ficar abertas. Deixa a tua luz entrar, deixa a tua claridade entrar. Deixa o Senhor me guiar. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, mostrando como é que eu estou, qual a posição que eu estou, o que eu estou fazendo. Mas também que ela seja luz para os meus caminhos, apontando o caminho que eu preciso seguir. Que essa palavra seja lâmpada para os teus pés, e que ela seja luz para os teus caminhos, para que nós venhamos colher tudo aquilo que o Senhor designou para nós como igreja. Põe-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Aliás, eu queria que nós orássemos uns com os outros. Queria que você pudesse aí, ou abraçar a pessoa que está ao teu lado, ou se você está lembrando de alguém que você quer orar, você pode sair também do teu lugar e ir lá orar com essa pessoa. Nós estamos aqui em família. Você tem que ficar livre. Mas como família, eu queria que a gente pudesse orar: Senhor, abre as janelas da nossa alma, abre a nossa visão, Senhor, como os discípulos no caminho de Emaús. Queridos, não basta o coração arder, não basta o coração queimar. Ainda que aqueles discípulos lá no caminho de Emaús não tivessem seu coração queimando, mas ao sentar à mesa com Jesus, ao partir o pão com Jesus, as escamas dos seus olhos cairiam, e mesmo sem estar com o coração queimando, eles voltariam para onde não deveriam ter saído, e eles seriam revestidos do Espírito Santo e poder, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Feche teus olhos. O Senhor opera nessa simplicidade, queridos.
Há um cheiro de água. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova. Há esperança, queridos. Há esperança para o ferido. Há esperança para o ferido. Porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, mesmo ferida, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova, diz o Senhor. Xeralabassuri cantaralabás. Eralabaxere cantaremanassô. O Senhor gera esperança no teu coração agora. O Senhor faz cair as escamas dos teus olhos. O Senhor vem com bálsamo sobre a tua vida nessa hora. Comece a orar, querido. Essa é a obra do Espírito. Comece a orar, querido. Deixe o Senhor derramar bálsamo sobre você. Deixe o Senhor operar cura em você. Aquele que faz a ferida é aquele que fecha a ferida. Nós não precisamos de nenhuma canção, Senhor. Nós só precisamos é da tua presença. Nós só precisamos do teu rio. O teu rio de vida. É o teu rio de vida. É o cheiro dessas águas que a esperança brota dentro de nós. É você aí, querido. Ilumina os olhos do nosso coração, Jesus. Queremos contemplar a esperança do teu chamamento. Queremos contemplar a rica e gloriosa herança que